Amados irmãos, que a paz seja com todos vocês. Nessa noite vamos meditar na questão da ansiedade. Embora seja chamada de o mal do século, talvez devido à correria moderna, consumismo, materialismo, pressão externa por sucesso, e sucesso que para muitos significa acúmulo de bens, fama, etc. Embora seja chamada de um mal do século, a ansiedade é um mal que tem acometido muitas pessoas ao longo da história humana. Na verdade, não há ser humano que não fique ansioso, mesmo que em níveis menores. A Organização Mundial de Saúde, diz que existem cerca de 33% de pessoas, 33% da população mundial é acometida de ansiedade. Seria um terço da população mundial. Mas homens e mulheres da Bíblia enfrentaram isso. E nós também enfrentamos, principalmente em tempos de crise como esse em que estamos vivendo. Claro que aqui, numa única mensagem, não vamos abordar tudo, há algumas especificações, algumas peculiaridades, determinados casos, Mas de modo geral, vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre ansiedade. E a Bíblia tem muito a dizer sobre isso, Mas vejamos, a ansiedade ela pode nos fazer mergulhar em extremos. Ela pode gerar uma tensão tal que nos faz mergulhar no ativismo. Marta, por exemplo, lembra de Maria, Marta? Jesus chegou à casa deles e Marta é um exemplo claro disso. Ela ficou inquieta, perturbada, ansiosa e carregada de muitos serviços. Foi isso que Cristo descreveu a respeito dela, quando ela reclamou com o Senhor que ela estava fazendo várias coisas e Maria estava assentada ouvindo o Senhor. Então o Senhor disse isso tudo para ela. E é claro que ele ia acabar chegando ao que se chama burnout, Esse termo aí, que na verdade significa esgotamento. É o extremo ao qual muitas vezes a ansiedade pode levar devido à tensão, o excesso de atividades, levando ao esgotamento físico, mental, o burnout. Era o que Marta ia acabar acontecendo com ela. Mas também, em segundo lugar, um outro extremo para o qual a ansiedade pode nos levar, ela pode gerar medo, nos faz mergulhar nesse extremo oposto e nos deixa prostrados, desanimados, deprimidos, síndrome do pânico. Josué é um exemplo disso também. Ele estava desanimado, quase que paralisado. Estava ansioso porque iria substituir Moisés na liderança do povo, substituir Moisés, imaginem, o grande servo de Deus, e na liderança do povo de Israel, segundo, coisa que poderia deixar ele ansioso, e mais, na conquista da terra prometida, guerras e guerras e guerras. E Deus teve que chegar para ele e dizer: anima-te, tem bom ânimo, levanta. É claro, somos humanos, frágeis. E quem não passa por ansiedade nessa vida? As pressões são como um torno, Os temores são muitos. Quem sabe o que nos aguarda amanhã, na próxima esquina? Mas aí é que jaz o problema. Quem sabe? Só Deus. Porém, nós queremos muitas vezes tomar o lugar de Deus e nos colocamos a imaginar, a pensar. E o futuro nos aprisiona completamente, aprisiona a nossa mente e sentimentos. O futuro torna-se o centro da nossa vida e, se não vigiarmos, torna até o nosso Deus. Marta esqueceu o principal. Jesus Cristo estava na casa dela, falando com ela, falando com um grupo de pessoas. E ela tinha essa oportunidade, mas ela não estava lá. Ela estava tomada
de atividades, coisas. Inquieta, perturbada, ansiosa, esqueceu o Senhor, o principal. E Josué? Josué esqueceu também que Jeová é que foi com Moisés. Por isso Moisés foi o que foi, que Moisés era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, como Elias também. A diferença era Deus na vida deles, a confiança que eles tinham em Deus. E Josué estava esquecido disso. Ele estava olhando as pressões, olhando as coisas, as cobranças, o que vinha no futuro, como seria o futuro, como seria substituir Moisés, como seria liderar o povo de Israel, como seria guerrear as guerras do Senhor. Ele esqueceu que Jeová foi com Moisés e seria com ele também. Vejamos o que o Senhor Jesus, o médico dos médicos, nos receita contra a ansiedade. Mais uma prova de que a ansiedade não é um mal novo, não é um mal somente do nosso século, do nosso tempo, da modernidade. Há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus precisou ensinar seus discípulos, naquele sermão magnífico, aquela obra-prima perfeita, o Sermão da Montanha, que o Senhor Jesus Cristo, Deus o Filho, na sua perfeição, deixou as instruções para os seus discípulos. Vejamos então em Mateus capítulo 6, versículo 24. É por isso que a Escritura, Pedro disse, eu já falei isso para os irmãos, que a nós foi dado tudo que diz respeito à piedade. Tudo que diz respeito à vida e à piedade já foi dado a nós, está aqui na Escritura. E o Senhor Jesus deixou para nós também como lidar com a ansiedade. Vejamos Mateus 6, 24. Está escrito: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou então servir a Deus e às riquezas. Ele nos faz uma declaração aí que parece não ter nada a ver com ansiedade. Não é verdade? Ah, pastor, você não ia falar de ansiedade? O que tem a ver esse negócio aqui de dois senhores, servir a dois senhores, não pode ser, vai se dedicar a um e vai desprezar o outro? Não poder servir a Deus e as riquezas. Bem, voltemos um pouquinho. Olha só o versículo 19. Vejamos se muito da nossa ansiedade não tem a ver com o que está do versículo 19 em diante. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. E então, voltando para o 24, no finalzinho, vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Então, no 25. Por isso vos digo, vejam que o 25 está ligado ao 24. Por isso, então tem tudo a ver o que ele vai dizer do 25 em diante. Parece não ter nada a ver, mas tem tudo a ver. Por isso, vos digo, e então vem o mandamento: não andeis cuidadosos, temerosos, ansiosos. E olhem, isso é um mandamento. Não fiquem ansiosos. Não fiquem. Interessante é que ele ordena isso. Ele ordena, independente do que sentimos. O problema da ansiedade é que a gente começa a viver pelo sentimento, pelo que está sentindo. Imagina a coisa e se deixa levar pelo sentimento. Mas aqui o Senhor dá uma ordem, independente de estarmos nos sentindo ansiosos ou não. Ele diz, não andem ansiosos. É um mandamento. Ou seja, ele nos manda controlar. Controle. Tenha domínio sobre a ansiedade. Desculpa, irmãos. Isso tem a ver com temperança, autocontrole, domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo. Não andeis
diz o Senhor Jesus Cristo. É claro, irmãos, não somos de aço, somos carne e osso. Não existe quem não fique ansioso em algum momento da vida, em alguma circunstância. E preocupação é até a preocupação é algo natural, digamos assim, dentro de certo limite. Porque precisamos planejar o futuro, não é verdade? Precisamos planejar o nosso futuro, olhar um pouquinho à frente, mas não viver no futuro, não viver lá na frente. Como o Senhor diz aqui, o problema é andar ansioso, ou seja, viver ansioso. Ela até vem a ansiedade, a preocupação, coisas normais da vida, uma crise, uma novidade, um novo emprego, né? O problema é viver ansioso. Não andeis, não fiquem andando para lá e para cá, ansioso, totalmente tomado, de tal maneira que nosso corpo passa a viver em função daquilo que nos preocupa. Passamos a viver em função daquilo. Cristo, o reino de Deus e sua justiça não são mais o centro. Esse é o risco, como o Senhor vai falar depois, mais à frente. E de tal maneira aquilo toma a nossa vida que pode vir a tornar-se uma idolatria. O futuro tomando o centro da nossa vida, a ansiedade. O desequilíbrio, irmãos, é a marca da humanidade desde a queda. Adão e Eva eram equilibrados. O pecado entrou, desequilibrou e se tornou a marca da humanidade sem Deus. O pecado desequilibrou o homem. Mente, sentimentos e, claro, tudo isso se reflete nas atitudes, na prática de vida. Porém, nós cristãos somos regenerados, somos novas criaturas e temos em nós o Espírito Santo de Deus, que gera o fruto da temperança, como está lá em Gálatas 5, do autocontrole, do domínio próprio, em que não deixamos as emoções dominarem nossa vida, qualquer que seja a emoção, não sem domínio sobre nós. Nós temos o domínio sobre nossa mente, nossas emoções e nosso corpo. É assim que deve ser. É assim que deve ser. Claro que erramos às vezes, mas essa é a verdade a respeito do cristão. Por isso que o Senhor Jesus pôde dizer, porque esse sermão foi direcionado aos discípulos, aos crentes. Não andem ansiosos, dominem-se, lembrem-se que vocês têm o Espírito Santo habitando dentro de vocês. Deus, o Espírito, habita dentro de vocês. Vocês estão debaixo das mãos de Deus. É claro que, como eu disse, não estamos imunes à ansiedade, porém devemos controlá-la. Não andeis ansiosos, é uma ordem. Interessante que os itens citados pelo Senhor, pelos quais não devemos estar ansiosos, não são supérfluos, né? Quantos, né? Muitos andam ansiosos, inquietos, preocupados por causa de supérfluos. Ou se matam de trabalhar para ter, ou mergulham na depressão por não ter. Mas o Senhor diz que não devemos estar ansiosos nem pelas coisas essenciais da vida. Ele fala, né? Como ele diz ali no versículo, não andeis, no versículo 25, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que o vestido? É lógica, ele está usando lógica. A fé tem muita lógica. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. A fé tem lógica, lógica nas coisas espirituais. Mas como assim, então? Como não ficar ansioso, né? Então vejamos, então, como eu disse agora há pouquinho, a questão da lógica da fé. É aí que entra. Como não andar ansioso? Não andeis ansiosos, é o mandamento do Senhor. Mas como? Aí entra a lógica da fé. A fé
que é confiança em Deus, vence a ansiedade. É o remédio que o Senhor nos dá contra a ansiedade. A lógica da fé, da confiança. A confiança é o remédio para vencer a ansiedade. Então vejamos. No versículo 26, ele diz: olhai, olhem, enxerguem, percebam, abram os vossos olhos, olhem. Ele convida você, meu amado, e a mim também, a percebermos, olharmos, enxergarmos. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? O que ele diz é, olha, o Pai perfeito, bom e celestial, o Pai celeste, o nosso Deus, o nosso Pai, o Pai de vocês, mesmo não sendo o Pai das aves, vocês são filhos de Deus. As aves são criaturas de Deus. Mesmo assim, Ele as alimenta. O Pai Celestial de vocês, mesmo não sendo elas filhas dele, como vocês são, Ele cuida delas. Ele cuidará de vocês também. E ele dá outro exemplo, no versículos 28 a 30, os lírios é a mesma lição. Olha só o versículo 28. E quanto ao vestido, por que andais solícitos, ansiosos, preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, riqueza, dinheiro, poder, se vestiu como qualquer deles. Qual a marca? Será que Salomão tinha marca preferida de vestes, tecido preferido? Claro, né? Um rei, né? O linho fino. Se fosse hoje, que marca hoje aí? Vocês, né? Eu não sou muito, conheço muito negócio de marca não, mas um terno italiano, né? Não sei se o italiano é o melhor, mas digamos que seja. Ai, 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 nenhum deles, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. A lógica da fé é a lógica, olha só, pois se Deus, versículo 30, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vocês? Lógica da fé. Fé, da confiança em Deus. A mesma lição com relação às aves do céu. Outra lição que o Senhor nos dá, que sabemos, mas às vezes quando vem as crises, dificuldades, problemas, esquecemos. Versículo 27. A ansiedade realmente adianta alguma coisa? Ela vai ajudar em algo? Geralmente prejudica mais. Vejamos. Versículo 27. E qual de vocês poderá, com todos os seus cuidados, seus esforços, suas inquietações, suas ansiedades, preocupações, acrescentar um côvado à sua estatura? Ai, irmãos, esse momento que vivemos tem gerado muita ansiedade, mas eu já disse uma vez, logo no início dessa pandemia, uma das primeiras mensagens que eu falei em março, no mês de março, irmão, você tem plano de saúde? Ore a Deus. Você não tem plano de saúde? Ore a Deus. Você tem álcool em gel? Ore a Deus. Você não tem álcool em gel? Ore a Deus. É assim. Não é que não devemos nos precaver, devemos tomar os cuidados, fazer o que é necessário. Quem tem plano de saúde tem, quem não tem, busque a ajuda no serviço público. Mas é isso. A ansiedade, o que ele ensina é, a ansiedade realmente adianta? Além de ser desperdício de tempo e energia, ainda pode causar insônia,
gastrite, nervosismo, falta de apetite, picos de pressão, depressão, síndrome do pânico, ou seja, você vai parar no gastroenterologista, no neurologista ou no psiquiatra. É o que vai acontecer. Há casos extremos em que a pessoa se deixou dominar tanto pela ansiedade que aí é necessário sim, ela deve sim procurar um médico que com certeza passará algum ansiolítico para tratar essa ansiedade, mas isso deve ser algo temporário. E à medida que o corpo da pessoa se equilibrar novamente, porque tal foi a ansiedade que isso afetou fisicamente o seu corpo. Então, precisa ter um tratamento físico para os seus sintomas. Mas assim que equilibrou, você equilibrou-se novamente, você deve buscar começar a obedecer ao Senhor e controlar a ansiedade. E claro, a medicação só deve ser abandonada com acompanhamento médico, aos poucos ir acompanhando quando o médico perceber que já é possível fazer isso. É assim que deve ser. Claro que há casos, de repente, tem que ver outras questões hormonais, né? Que isso deve ser avaliado pelo médico. Mas na maioria dos casos, com o tempo a pessoa abandona, né, a medicação e começa a viver, a controlar a sua ansiedade. Né? Como eu disse, não dá para fazer uma abrangência geral de tudo que é possível aqui, mas são lições gerais do que o Senhor ordena para a sua igreja, para o crente, em relação à ansiedade. Ou seja, há um desgaste físico, emocional e mental com problemas futuros imaginados, que são apenas possibilidades. Nós nos preocupamos, ocupamos antecipadamente com pontes, problemas que na verdade jamais chegarão a nós. Desperdiçamos a energia de hoje com o amanhã, que talvez nunca chegue. Nossas energias devem ser gastas com o hoje. Se as pontes um dia chegarem, se esses problemas um dia chegarem, aí sim gastaremos energia com a coisa que é real, porque a ponte chegou até nós, o problema chegou até nós e temos que atravessar. Problemas existem e se existem, né, são para serem resolvidos. Ah, pastor, mas e se o problema chegar e eu não conseguir resolver? Tá vendo? Já tá ficando ansioso. Já tá ficando ansioso. Não, 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 não. Se chegar, você vai gastar sua energia com ele naquele dia ali, que é o dia que você tem, o hoje, viver o hoje. E se por um acaso for algo que escape ao seu poder de resolver, é lançar sobre Deus. Porque não poderemos resolver todos os problemas, crises, pontes que chegam a nós. Só Deus é o Todo-Poderoso, nós não somos. Não somos. Nos lançamos sobre Deus, lançamos sobre Ele e confiamos nele. E o que não dá para ser resolvido, deixamos com o nosso Deus. Outra coisa que o Senhor nos ensina: viver ansioso é sinal da síndrome de Bully. Você conhece essa síndrome? Síndrome do Bully. Algum especialista já te falou dela? Você já teve algum especialista e ele falou dessa síndrome? Bem, o médico dos médicos nos fala dela. A síndrome do Bully, assim como o bully é de pouca fé, síndrome de Bully é do cristão que está com pouca fé. Olha o versículo 30 no finalzinho, quando o Senhor fala dos lírios do campo, né? Aí ele fala assim, mas não vos vestirá muito mais a vocês, homens de pouca fé? E aqui o Senhor nos revela algo que é para meditarmos, avaliarmos nossa vida. O ensino aqui é: quanto mais fé, mais confiança, menos ansiedade. Quanto menos fé, quanto menos confiança tenho em Deus, mais ansiedade eu tenho.
São duas grandezas, né, que a gente aprende às vezes na escola, grandezas inversamente proporcionais. À medida que um aumenta, o outro diminui. Quanto mais eu confio no amor de Deus, no caráter de Deus, na grandeza de Deus, no poder do meu Deus, menos ansioso eu vou ficar, vou controlar a minha ansiedade porque eu confio em Deus. Quanto menos eu confio, mais ansiedade eu tenho. E aqui precisamos abrir um parêntese. E Satanás consegue uma vitória. Uma das vitórias de Satanás é quando ele consegue, de alguma maneira, desestabilizar o crente. Ele ficar ansioso em extremo e perder a confiança em Deus. Lembra da primeira tentação de Cristo no deserto? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, porque diz o texto que Jesus jejuou 40 dias, 40 noites e teve fome. E Satanás chegou, se tu és o Filho, transforma essas pedras em pães. Lançando dúvida se ele era o filho, dúvida se Deus realmente cuidava dele, já que ele era o filho, como é que poderia estar ali padecendo necessidade, com fome? Ó, Deus, ele não é bom com você não, hein? Você é filho dele mesmo? Ou será que Deus é bom? De verdade? Porque se tu és o filho dele, como é que você pode estar passando fome, padecendo necessidade, passando essa dificuldade, essa crise aí? Tentando abalar a confiança do Senhor. Mas o Senhor disse: nem só de pão. Lembra? Quando ele fala, não andeis ansiosos pelo comer, beber, vestir. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Confiar em Deus, na palavra que sai da boca de Deus. Esse é o meu alimento. Ele cuida de mim, sim, Satanás. Estou debaixo do controle dele. E o Senhor venceu aquela prova. Então, viver ansioso. Como eu disse, nós podemos ficar ansiosos em alguns momentos, preocupados, é normal. O problema é andeis, não andeis ansiosos. Não tenham o centro da sua vida a preocupação, a ansiedade. Eu sou o centro, diz o Senhor. Eu sou o Senhor de vocês, o dono de vocês. Eu devo ser o centro. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. De mim, diz o Senhor. Quanto mais confiamos, menos ansiosos vivemos. E o Senhor continua nos ensinando. No versículo 31, temos novamente a ordem divina. Olha o versículo 31. De novo, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Novamente a ordem sobre as mesmas coisas, para deixar bem claro, quando a gente vê a repetição na Escritura é para dar ênfase, deixar claro para as nossas mentes, nossos corações. Tome isso, meu irmão, minha irmã, toma isso nas tuas mãos. Não andeis, pois, inquietos. E no versículo 32, novamente entra a lógica da fé. Sim, a lógica da fé de novo. O Senhor diz: porque todas essas coisas os gentios procuram. E ele cita os gentios buscam isso, que são os incrédulos. É o centro das suas vidas. Isso, comer, beber, vestir e outras coisas, é o centro das suas vidas. Eles vivem para isso, eles buscam isso e vivem ansiosos acerca disso. Que comeremos, que beberemos, que vestiremos, o quê? Mas o Senhor, a lógica da confiança em Deus, ele diz: de certo, é certeza, vosso Pai. Olhem para o Pai de vocês, confiem no Pai de vocês, olhem para Ele. Vosso Pai Celestial bem sabe, Ele sabe que necessitais de todas estas coisas. E no 33,
Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, outra ordem. Outra ordem. Caramba! Quantas ordens, não é verdade? Quantas ordens! Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Foi o que o Senhor disse para Marta. Marta, Marta, andas inquieta, perturbada com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, buscai a Deus em primeiro lugar. Ore, busque ao Senhor, busque sua palavra, busque orientação na palavra, leia a palavra de Deus, ore. Olha, Marta, Maria escolheu a melhor parte, que está aqui a meus pés, ouvindo a minha palavra, os meus ensinos. E isso, Marta, não vai ser tirado dela. E Josué? Mesma coisa foi dita a Josué praticamente. Josué estava lá, ansioso, desanimado, prostrado, preocupado, substituir Moisés, aquela grande tarefa. E agora? O que o Senhor diz para ele? Josué, capítulo 1, tão conhecido, não é verdade? O Senhor diz para ele o seguinte: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E depois, os versículos 5 a 9. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Eu serei contigo, eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, esforça-te, levanta-te, levanta-te, sai da prostração e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te, de novo a ordem, levanta, independente de sentimentos, esforça-te, levanta-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Viver pela palavra, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, você vai vencer, você vai conseguir, você vai conquistar. E então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, é mandamento, Moisés. Está aí prostrado, desanimado, paralisado, com medo, ansioso, preocupado. Não, não, não. Eu te mandei, levanta, levanta. Eu te mandei, esforça-te, tem bom ânimo. Não pasme, não fique pasmado, prostrado. Nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Voltemos a Mateus, irmãos. Mateus 6, versículo 34. Mateus 6, versículo 34. Mateus 6, 34. O Senhor diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. De novo o Senhor dá uma ordem. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Viva o hoje, cada dia, desperdice suas energias com o hoje e coloque em primeiro lugar o Senhor no hoje, no seu hoje coloca o Senhor. No amanhã coloca o Senhor. Aí o que eu vou fazer com amanhã? O que fazer com amanhã? 1 Pedro 5, versículo 7. O que fazer com o amanhã? 1 Pedro 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Mal do século, mal da modernidade, está aqui, ó. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Os irmãos estavam sendo perseguidos naquela época, a igreja perseguida, morta, aprisionados, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. O que fazer com amanhã? Filipenses 4 está escrito:
Versículo 6. Não estejam inquietos, ansiosos, preocupados por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Coloca para o Senhor o amanhã, as suas inquietações, mas lança sobre Ele. O problema é que lançamos sobre o Senhor e quando levantamos da oração, pegamos de volta. Nós lançamos e pegamos, lançamos e pegamos. Mas é a nossa fraqueza mesmo. Mas não devemos lançar sobre ele. Aí sim, ó. Versículo 7. E a paz de Deus, quando lançamos com fé, com confiança, não com desconfiança, mas com confiança plena. Aí sim, a paz que o ansioso tanto precisa. De Deus, não a paz dos homens, não a paz segundo o mundo, a paz de Deus, que excede todo entendimento, crise, furacões, tufões, terremotos, as pessoas desesperadas. Mas você, com a paz que excede todo entendimento, essa paz guardará os vossos corações, vossas emoções e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, sabe o que vão fazer então, depois que orar? Quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, pensem nisso, ocupem sua mente com coisas boas, honestas, verdadeiras, com a palavra de Deus, com coisas que louvam, que glorifiquem, que exaltem a Deus. E no versículo 9, o que vocês aprenderam e receberam e ouviram e vistes em mim, coloque em prática. Façam isso, obedeçam. Lembra dos mandamentos do Senhor? São mandamentos. Obedeçam. E o Deus de paz será com vocês. Se não orarmos e jogarmos sobre o Senhor o nosso fardo completamente, não teremos paz. Se não obedecermos, como está escrito aqui, todas essas orientações, não teremos paz. O Deus de paz será conosco. Sem fé, irmãos, sem confiança, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele exista, que Ele é verdadeiro, que Ele está no controle de tudo, que Ele é o meu Deus, que Ele é o meu Pai celestial. Creiam que Ele existe e que é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. É a lógica da fé, da confiança. Viva o hoje, o presente. Busque a Deus no presente, confie nele. O futuro a Deus pertence. Claro que esse ensino não é para preguiça, comodismo. Devemos fazer nossos planejamentos, mas andar ansioso é pouca fé, é desobediência e pode levar, inclusive, como já falei, a um tipo de idolatria, em que Jesus não é mais o centro da nossa vida. Causará males espirituais, emocionais, físicos. Desagrada a Deus, principalmente por revelar que estamos imitando até os incrédulos, os gentios na sua maneira de viver, não confiando em Deus o suficiente, não dependendo dele o suficiente, não fazendo dele o centro. Amados, Ele é o meu Pai celestial, que pode prover. Ele é o nosso e o único Jeová Jiré. Devemos romper em fé, fazer dele o nosso universo, porque ele provê para nós, segundo a tua graça, o amor. Confie no caráter de Deus, no amor de Deus. Se prostre diante do Senhor. Confesse os erros, confesse as fraquezas, a falta ou a pouca fé, como aquele homem que disse ao Senhor: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Aumenta a minha confiança, aumenta a minha fé. Os discípulos pediram: Senhor, aumenta-nos a fé.
Podemos pedir ao Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor. Aí está, meus irmãos, que possamos vencer a ansiedade em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você tiver alguma dúvida, quiser esclarecer algum ponto, eu estou à disposição. É só falar comigo no privado, tá bom? Se ficou alguma coisa no ar, existem alguns casos à parte. Como eu disse, não dá para poder abarcar tudo, mas esse é o ensino da Escritura de modo geral a respeito da ansiedade. Confie, e a ansiedade sumirá pouco a pouco. Confie naquele que morreu na cruz por você, te garantindo a eternidade. A Ele seja a honra, glória e louvor para todo o sempre. Amém.